Oi, primeiro, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 7, nós vamos começar com os produtos notáveis, que é da parte de álgebra básica. Esse conteúdo vocês aprenderam lá no 8º ano, antes de começar a fatoração. Quando a gente inicia o estudo dos produtos notáveis, o primeiro que aparece é o quadrado da soma. O que é quadrado da soma? A mais B vezes A mais B. Aí a gente aplicava a distributiva. A ao quadrado mais AB, lembrando que eu estou fazendo isso, ó, mais BA mais B ao quadrado. Isso vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Aí a gente parava esse tipo de situação de fazer a distributiva e a gente fazia o quê? A gente começava a ter uma regra. Pego o primeiro termo ao quadrado. Depois eu pego 2 que multiplica A por B. E depois eu pego B ao quadrado. Então, era uma regrinha quando eu tinha o quadrado da soma. Então, no quadrado da diferença, eu tinha a mesma coisa. A primeiro ao quadrado, menos esse vezes esse vezes esse, então 2AB, mais B ao quadrado. Então, o que mudava entre os dois? O sinal do meio, tá? Um era positivo e o outro era negativo. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? E quando eu tinha uma diferença entre dois quadrados, eu posso estar resolvendo isso, já vou direto para o nosso resultado. Era a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Isso me dava a diferença entre dois quadrados. Tá, aí chegava o cubo. O cubo sempre, é claro, eu tenho que fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Tá. Vamos lembrar da regrinha que a gente tinha. Pego, quando eu for fazer a soma, o cubo da soma de dois termos, tá? Eu vou pegar o primeiro e elevar ao cubo, mais eu tenho 3 vezes AB mais 3AB. Estou dando a dica de como vocês vão fazer, mais B ao cubo. Ó, aqui no A não é 3, vai ficar 2, vai ficar 1. O B é 1, vai ficar 2. Pronto, resolvi o meu esquema, tá? É um esquema para a gente não esquecer, tá? E quando a gente tiver o cubo da diferença entre dois termos, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado e B ao cubo. Só que a diferença é que um é positivo e o outro é negativo. Quando eu tenho negativo, eu vou intercalando positivo, negativo, positivo, negativo. Então, é uma maneira que eu ensino lá no 8º ano a guardar, tá? Para vocês não esquecerem as transformações. E quando a gente tem a soma de dois cubos, soma de dois cubos, a gente vai fazer assim. Aqui é mais. Então, sempre o que vai pegar entre eles é o quê? É o meu sinal. Então, quando a gente trabalha a soma de dois cubos, vai ficar A mais B. Quando eu tenho a diferença entre dois cubos, A menos B. Então, o sinal que tá aqui, tá aqui. Depois eu pego ele ao quadrado, ele vezes ele e ele ao quadrado. Pego ele ao quadrado, ele vezes ele e ele ao quadrado.
Todos esses exercícios, eles estão na página 418, tá? Página 400, começa na 17. O que muda aqui? Aqui é sempre positivo. O que vai mudar é esse sinal. Se aqui é mais, aqui fica menos. Se aqui é menos, aqui fica mais. E tá aí a nossa primeira lousa de produtos notáveis. Preciso decorar, professor? Olha, esses eu preciso. Esse eu teria que resolver A menos B, A menos B, A menos B e aplicar distributivo. Então, isso facilita muito na hora de resolver os exercícios, como vocês vão ver daqui a pouco. Temos ainda o quadrado da soma de 3 termos. Um pouco mais difícil de aparecer, mas pode aparecer. Elevo todos eles ao quadrado. E depois eu multiplico 2 em 2. Então, 2AB, 2BC e 2AC. Então, esse é o quadrado da soma de 3 termos. O produto de Stevin, ele apareceu para vocês no 9º ano com mais força, tá? Por quê? Equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, ele aparece, vocês vão lembrar, como soma e produto na resolução. Então, ele diz assim, se eu tiver x mais a vezes x mais b, isso vai ser x ao quadrado, a mais b vezes x e a vezes b. Aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho o produto. Só para vocês lembrarem, x ao quadrado mais menos 3 mais 2 vai ficar menos 1, x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, isso vai ficar x ao quadrado menos x menos 6. Isso aí é o que resulta da minha equação do segundo grau, lembram? Então, é daí que depois vem as resoluções por soma e produto da equação de segundo grau. Vamos lá, vamos para os exercícios. Estou vendo os exercícios, então, conceituais do capítulo 7. Tá? Nós estamos na página 419. Exercício 1, exercício de FATEC. A sentença verdadeira para quaisquer números A e B reais é. Vamos ver as afirmações que ele me fez. A menos B é igual ao cubo menos B ao cubo. Tá. Esse é um dos erros mais clássicos que aparece em todas as provas, tá? Esse e esse. O que é A menos B ao cubo? É A ao cubo menos 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Olhem a diferença entre um e outro, tá? Aqui, A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB, mais B ao quadrado. Também é falso. Aqui eu tenho uma diferença. O que vai acontecer é uma diferença de 2 quadrados, não é uma soma. Aqui eu tenho A menos B, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tá, A ao cubo, se aqui é menos e aqui é mais, é porque aqui é menos. Verdadeira, alternativa D. E, por último, A ao cubo menos 3A ao quadrado, mas é idêntico a esse que a gente fez aqui, tá? Ele é A menos B ao cubo e não mais. Agora chega da parte de teoria, vamos para as aplicações dos exercícios. Tem exercício bem legal aqui, tá? Tipos diferentes para vocês relembrarem. Exercício 2. Se A ao quadrado mais 3B ao quadrado é igual a 1 sobre A. Então, A mais B ao cubo mais A menos B ao cubo é igual a... Vamos ver. Ele começou por aqui. O que é
A mais B ao cubo. É A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Mais A menos B elevado ao cubo. É A ao cubo menos 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Bem, como aqui é mais, não vai alterar os valores que a gente tem aqui. Então, eu vou ter A ao cubo mais A ao cubo, 2A ao cubo. 3A ao quadrado B menos 3A ao quadrado B, só. 3AB ao quadrado mais 3AB ao quadrado, 6AB ao quadrado. B ao cubo menos B ao cubo, só. Então, o que a gente pode fazer aí? A gente pode colocar evidência. Posso colocar o 2 e o A em evidência. 2 por 2 dá 1. A ao cubo por A ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. A por A cancela, dá B ao quadrado. O que é A mais A ao quadrado mais 3B ao quadrado? Ele disse que isso aqui vale 1 sobre A. Corto, resultado 2. Tem alternativa? Tem. Alternativa E. Tá? Então, gente, a gente vai partir de um ponto para chegar no outro, usando os recursos que ele me dá no meio do caminho. O outro ele quer saber x ao cubo mais y ao cubo. Tá? Esse é um exercício tradicional, tá? Ele vai aparecer várias vezes no meio dos contextualizados. Começo por x mais y. É igual a 2. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Posso fazer isso? Posso, porque eu não vou alterar em nada se eu elevo dos dois lados. Eu continuo com a balança igual. Isso vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, igual a 4. Aí eu vou analisar o que ele me deu. Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. Vocês estão vendo ele aqui? Tá. Vou juntar aqui, ó, para vocês visualizarem bem. Mais 2xy igual a 4. Então, isso aqui vale 3, mais 2xy igual a 4. Daqui eu vou tirar aqui 2xy é igual a 4 menos 3, 1. Daqui eu posso tirar aqui xy é igual a 1 sobre 2. Bem, gente, o que eu preciso fazer agora? Não vai ter jeito, vou ter que apagar aqui, tá? Porque o exercício ainda continua. Vocês vão parando o vídeo, vão anotando, tá? Para ir facilitando a vida para vocês. O que ele quer? Ele, na realidade, ele pediu x ao cubo mais y ao cubo. Ele falou que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual... Vamos elevar esse aqui ao cubo. X mais y, agora eu vou elevar... Ele falou que é 2, né? Vou elevar ao cubo dos dois lados. Vamos ver o que acontece. X ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo, igual a 8. Gente, tem exercício assim que se eu não sei de cor, eu vou ter que perder muito tempo fazendo x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Então, o legal é a gente ir dando um jeito de decorando, guardando, tá? Porque vocês vão usar isso até o final agora do terceiro médio. X ao cubo mais y ao cubo é o que ele tá pedindo. Vou deixar aqui. X ao cubo mais y ao cubo. O que sobrou aqui? 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado igual a 8.
Socorro, professora, o que eu faço agora? Sei lá, vamos pôr em evidência. Vamos ver o que acontece. Professora, mas é assim que eu resolvo? Eu vou arriscando, para ver se a gente chega no resultado. Vou pôr quem em evidência? O 3, o X e o Y. Daqui eu vou tirar. Sobra X mais Y, igual a 8. Oba! X mais Y vale quanto? 2. Então, aqui eu já sei que eu tenho x ao cubo mais y ao cubo mais 3 vezes 2, 6xy igual a 8. Mas eu não quero esse xy. Nossa! Mas o que eu tenho aqui? Que x vezes y dá 1 sobre 2. Ótimo! X ao cubo mais y ao cubo mais 6 no lugar de xy, 1 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Então, x ao cubo mais y ao cubo, 8 menos 3, 5. E a gente consegue chegar na alternativa B. Não é difícil, mas a gente tem que se acostumar com essas passagens. Exercício 4, ele me deu x mais 1 sobre x igual a 5. E ele está pedindo x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, mesmo processo que a gente fez nos outros. Vou pegar o que ele me deu, x mais 1 sobre x, e vou elevar ao quadrado. Isso significa que é 5 também elevado ao quadrado, eleva os dois lados. Isso vai ficar x elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado, igual a 25. Gente, x e x cancela, sobrou o quê? 2. Então, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai ser igual a 25 menos 2, que vai ser igual a 23. Exercício 5. O exercício 5 é o clássico exercício, posso complicar muito. Então, vocês vão verificar o seguinte, se eu for resolver esse exercício, fazendo assim, esse ao quadrado mais a distributiva aqui, depois multiplicar por 2, mais esse ao quadrado, ai meu Deus, vai dar certo, vai demorar um pouquinho. Como é que a gente pode evitar tudo isso? Observando. 2 mais 3 tá aqui, não tá? Tá ok. 2 menos 3 tá aqui. Isso me lembra o quê? A mais B ao quadrado, onde eu tenho o primeiro elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Se representa a mesma coisa, eu posso fazer isso aqui. 2 mais raiz de 3, mais o B. Quem seria o B? 2 menos raiz de 3, elevado ao quadrado. Cortou, 2 mais 2, 4. Ao quadrado, 16. Quem aplicou a distributiva vai concordar comigo, que assim é mais fácil. Ah, professora, mas eu nunca ia perceber isso. Nunca, não. Até o primeiro exemplo. Teve o primeiro exemplo, no segundo fica mais fácil de eu lembrar que pode ter uma saída. Não existem exercícios, quer dizer, existem alguns, mas na maioria dos exercícios eles não são tão complicados. Apareceu soma, raiz, é porque às vezes tem alguma coisa que eu posso fazer. Se eu não perceber, resolve, vai dar certo.